tutorial começa com um tubo de papelão. O que eu fiz primeiro foi medir o tamanho que eu precisava e recortar o excedente. Depois disso, eu dividi em 3 partes e eu cobri cada uma dessas partes com uma grossura diferente de EVA. Esse último EVA que eu tô usando é o EVA que o pessoal normalmente chama de EVA tatame. É o mais barato das maiores grossuras de se encontrar e você encontra em várias lojas, não só papelarias. Walmarts e coisas assim costumam ter também esse tatame. E agora nós vamos entrar numa sequência de moldes, moldes e mais moldes. Então eu pinei, desenhei e recortei todas as peças desse processo que a gente vai fazer para fazer o fishbones. É legal você acrescentar alguns volumes nas laterais de algumas peças, porque isso acrescenta realismo e profundidade. Quanto mais profundidade você acrescentar na sua peça, mais interessante ela vai ficar. Com a mini retífica, fazer o formato mais ou menos, né, o lugar onde eu queria que ficasse, com a ponteira de lixa mesmo. Depois, com uma tesourinha, eu recortei para poder enfiar a lixa dentro. E aí, com a mesma ponteira da lixa, eu fui abrindo os buracos e deixando eles lisinhos. Aqui eu tô colando as tirinhas e é bom você medir se ela tá do tamanho exato que você precisa em relação aos espaços que você quer. Eu tinha colado uma primeira vez e vi que estava errado, tirei e colei de novo. É interessante que você use lâminas novas de estilete e corte assim, em ângulo, para que fique mais fácil na hora de colar. Porque se você deixar reto, ele vai fazer um volume no meio do caminho. E aqui eu termino de fazer os moldes e mais moldes das peças que ainda estão faltando, que é a cauda do fishbones, a parte de segurar e a barbatana. E aqui eu tô colando a cabeça do fishbones aonde ela estava recortada. É muito simples. Depois que você cola ela com a cola de contato, nesse eu recomendo ou cola de contato ou super cola, tá? Vá malhando com a mão para que ela atinja o formato que você quer. E aqui eu tô lixando, como eu comentei com vocês, as peças. Todas essas peças que eu fiz vai ser lixado. E agora a gente vai preparar a cauda. Para preparar a cauda, primeiro eu recortei também em diagonal as laterais e aí eu fiz o rabo dele, vamos chamar de rabo, que é a barbatana da parte de baixo, da parte de trás. Eu fiz 3 peças, a peça de base e 2 peças que vão em cima. Eu fui colando elas na lateral e depois eu uni as 2 na ponta. Então ela ficou tipo um triângulo, só que aberto no meio. Eu não achei muitas imagens interessantes da parte de trás, então eu meio que criei uma coisa que eu achei que ia ficar legal. E eu acho interessante ressaltar nesse momento que eu passei 2 mãos de cola branca em todo ele. Depois eu pintei com tinta spray preta. E depois da tinta spray preta seca, tinta automotiva preta, eu passei prata em alguns lugares do fishbones. Depois, para acrescentar detalhes, eu fiz isso em vários pontos da peça. Eu pintei as bordinhas todas mais de branco, mas não branco, eu misturei com um pouquinho de outras cores para não ficar um branco puro. E espirrei tinta magenta no fishbones, porque se você acompanhou o lançamento da personagem, aparecia várias pichações escrito Jinx em vários lugares. E agora eu peguei uma tirinha de EVA, pintei ela com spray marrom, peguei uma fivela e um passante, e eu fiz o amarrado que o fishbones tem nessa lateral. Eu medi mais ou menos aonde eu queria e fixei tudo com cola quente. Bastante paciência e fica perfeito. E é isso! E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a granada, uma das granadas da Jinx, baseada no visual da série Arcane. Bom, depois de pensar muito e fazer várias tentativas, na verdade 5, eu consegui criar esse molde que funcionou certinho pro formato que eu queria. Foi um processo lento, mas foi um processo gratificante, porque a granada ficou exatamente do jeito que eu quero. E aí eu comecei a recortar. Eu não gosto muito de recortar quando a gata tá por perto, eu tenho medo dela de repente enfiar a patinha ou a cauda, alguma coisa assim, por isso que eu tô fazendo bem devagarinho, que é pra tentar ter certeza de que ela não vai passar por perto, né? E você também tem que ter cuidado porque você tem que ter todas essas linhas o mais limpas possíveis para você poder fazer a colagem depois, né? E aí depois que eu tava com a peça toda recortada, eu virei a peça ao contrário e marquei todas as linhas que eu tinha desenhado do outro lado, desse lado também, e com o estilete eu fiz pequenos cortes. Esse corte, ele não pode passar pro outro lado da peça. Ele tem que ter mais ou menos metade da grossura do seu EVA. E depois você pode pegar uma tesourinha e usar a tesourinha para
desbastar as bordas. É um jeito mais rápido de se fazer isso, mais seguro para ter certeza que você não vai recortar até o outro lado da peça. Eu vou repetir isso em todas as linhas da minha peça, todas as minhas linhas. Para colar tudo isso eu vou usar a 793 da Tech Bond e eu tô utilizando o acelerador de secagem para super cola deles. Ele acelera o que já é super rápido. Sem esse recorte de tirar volume na parte de trás, você não consegue fabricar esse ângulo na parte da frente. A peça vai ficar muito redonda ou ela vai acabar ficando esquisita e sem forma. Então é muito importante que você faça todo esse processo de remover material na parte de trás direitinho, que nem eu mostrei, ou com a tesourinha ou com o estilete, porque assim você consegue que a sua peça fique toda molinha. E com essa moleza da sua peça, você consegue modelar ela e marcar ela do jeito que você quiser. Eu também demorei um pouquinho ali para acertar o molde, mas depois que o molde estava acertado, eu fiz o mesmo processo que eu fiz com a granada, recortei ela no EVA, tô usando o mesmo EVA que eu usei pro corpo da granada, para a cabeça da granada também, e a gente vai começar a colar. Os dentes eu vou colar a mandíbula de baixo um pouquinho, realmente abaixo da mandíbula de cima, para criar essa profundidade na peça, e eu vou fazer um pontinho de cola no meio da peça, para ter certeza que a boca não vai ficar afastada, né, nem nada assim. Eu vou começar a colar isso tudo na borda do que vai ser a parte de cima, a tampa da granada, vamos dizer assim. Eu vou começar o processo tedioso de fazer vários quadradinhos, na verdade eles não são quadrados, né, mas várias pecinhas dessas que vão ser os volumes que vão ficar em cima do corpo da granada, para dar aquele 3D legal na peça, para dar aquele detalhe, aquele volume bonito. E eu vou lixar com bastante delicadeza todos os pontos para ter certeza que a peça tá sem nenhuma imperfeição. Eu não vou me preocupar com nenhuma imperfeição, é muito gigante, mas eu quero deixar as peças e as colagens o mais retinho possível aqui e ali. E aí agora que eu estou com tudo lixado e pronto, eu vou começar a fixar. Eu vou continuar utilizando a 793 da Tech Bond para fazer essa colagem, porque ela é rápida e ela segura, tá certo? Funciona. E eu vou colar um por um desses quadradinhos, aplicando pouca super cola e espalhando sempre que eu achar que eu passei demais, tipo nesse momento. Eu passei muita super cola, eu usei um papelzinho pra dar uma espalhada e tirar o excesso. Eu colei a tampa, a cabeça da granada no corpo da granada, né? Se você quer que ela fique mais pra frente, mais pra trás, mais pro lado, centralize certinho, com certeza que tá tudo simétrico. A nossa granada tem 8 lados, então você vai querer que cada um dos veios fique paralelo, frente, trás e lado. E segura até fixar e tá pronto, tá colado. E agora que minha peça está selada com calor, que é um passo muito importante, a gente vai passar primer. E o primer vai ser para selar e preparar para a pintura. Depois que a minha batida de pedra estava completamente seca, eu vou passar uma mãozinha de preto na peça toda, porque a batida de pedra é meio acinzentada. E depois disso, eu vou pegar a tinta prata. Tô pegando tinta de potinho mesmo, tá? E eu tô pintando todos os baixos relevos da minha granadinha. E aí eu vou pegar o meu aerógrafo pra gente tentar fazer o wash, uma lavagem de cor. Não é pra ser opaco, não é pra pintar por cima. Por isso que eu tô usando o aerógrafo. Eu fui passando rosa e fui passando azul devagarinho na peça toda. E no final da peça, eu de propósito fiz o aerógrafo cuspir tinta, porque assim eu consegui o resultado de manchinhas de tinta, que é uma das assinaturas da Jinx. Você pode passar um verniz se você quiser para finalizar essa peça, mas eu não fiz isso e assim que ficou a nossa peça. E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Pranks, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o Zapper da Jinx na versão Arcane. Pra começar a fazer a nossa peça, como sempre, a gente faz o molde. E o molde, ele é bagunçado, ele é um rabisco, e é assim que a minha cabeça funciona. E pra começar a dar forma pra essa peça, a partir do momento que eu já tenho o molde pré-desenhado, eu vou passando ele pro EVA. E eu tô utilizando EVA de tatame de 1 centímetro para fazer o cabo. Muito cuidado com o estilete e boa sorte. E aí a gente vai recortando mais pedacinhos e vai colando um em cima do outro. Eu vou começar colando alguns volumes aqui e ali para começar a construir a forma da peça, né? E eu vou criar sempre uma sustentação, uma firmeza para essa peça. Utilizando o nosso queridinho palito de churrasco de bambu e mais cola de contato. Com essa parte do cabo pronta, a gente reserva e vai para a próxima. Agora eu vou começar a criar as outras formas da peça, que tem essa cúpula na parte de trás da pistola. Eu bati um pouco a cabeça, mas no final das contas deu certo, eu consegui criar essa cúpula bem bonitinha no EVA.
E para fazer o cano, primeiro eu vou pintar a parte de dentro de preto para me economizar a dor de cabeça depois. E aí eu vou passar cola de contato e finalizar o nosso tubinho para que ele fique um formato cilíndrico perfeito. Então eu confeccionei essa peça que foi muito tediosa de cortar e depois eu passei ela no EVA para ser mais tedioso ainda da gente cortar. Mas no final das contas deu certo, a gente conseguiu cortar. Pelo menos eu consegui, espero que vocês consigam também. Magicamente tá tudo pronto? Não, ainda falta muita coisa. Eu prendi tudo com um alfinete para ter noção de onde vai ficar cada uma das peças. E aí eu vou marcando, esquentando para dar forma e colando tudo pra gente conseguir uma base finalizada, uma base que a gente olhe pra peça e dê certo. E aí eu colei a primeira cúpula na minha peça e odiei o resultado. Apesar de eu ter pego a minha Stylo Plus para começar a lixar as minhas partes, eu fiquei encarando essa cúpula que eu achei horrorosa por bastante tempo. Então em algum momento eu vou acabar trocando ela, mas enquanto isso eu tô trabalhando fingindo que tá tudo bem, que eu tô satisfeita com o que eu criei. E aí eu finalmente retirei a cúpula para fazer ela, tinha ficado muito torta. E agora a gente vai começar a construir aqueles volumes que tem em cima da peça. Eu bati um pouco de cabeça até conseguir o resultado que eu queria. Então, no molde vai estar mais arrumadinho, mais desenhado para vocês. Eu usei massa de EVA em alguns lugares para conseguir dar o acabamento que eu queria, principalmente nos diferentes volumes que eu tinha utilizado. E eu utilizei EVA de 5mm sanduichado para também dar o volume que eu precisava para a peça. Foi uma peça muito gostosinha de fazer, eu fiquei bastante satisfeita. Colocar esses últimos detalhezinhos na peça faz ela começar a criar personalidade, é um negócio muito legal. Adoro utilizar batida de pedra, é o meu primer favorito, então a gente vai tascar a batida de pedra nessa peça toda até ela se transformar numa única coisa. Depois que ela se transformou numa única coisa, eu vou começar a pintar, tascando dourado em tudo. Algumas partes eu misturei douradinhos para eles ficarem num tom diferente. E eu tenho que dizer que eu fiquei bastante feliz com todo o resultado. Essas tintas são muito bonitas, os dourados são bem fortes e dá um resultado bem legal. Depois, para dar aquele visual de desenho animado para a peça, eu tô utilizando a tinta misturada com tinta branca. Tenho certeza que vocês nunca tinham visto antes eu utilizar a técnica do pincel seco, então isso é basicamente pincel seco com tinta mais clara. E aí eu depois passei a pátina nos lugares onde estava a tinta mais clara para dar aquele realçozinho especial na peça. Aí a gente vai fazer os respingos, que é muito divertido de fazer, eu prefiro respingos naturais. E aí o último toque final é você pegar aquele retalho de tecido branco que você tem, não importa se ele estiver sujo, porque é o must, e enrolar em volta do cabo dessa peça, passar verniz e tá pronto. Espero que vocês tenham ficado felizes. Eu fiquei feliz com a confecção dela. Beijo e até a próxima. Vamos customizar a peruca da Jinx. Como atualmente eu tenho a nossa cabecinha de espuma bonita, que eu ensinei vocês a fazer aqui no canal, por sinal, eu vou utilizar ela para fazer a customização. Eu vou prender com alfinetes ela aqui no meu manequim. Ela não tem as tranças tão compridas, principalmente igual o visual novo da Jinx, né, do Arcane. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas tranças. Ui, com uma coisa no meu olho. E a gente vai tentar dar uma limpada nesses nós, dar uma desembaraçada nela. Algumas partes dela estão muito mais embaraçadas do que outra, porque eu já passei laque nela, já tirei laque nela, já passei laque nela, já tirei bagunça, né, de laque. Essa é uma peruca bem antiga, mas ela já veio assim pra mim. Não é algo que aconteceu durante o tempo dela guardada, né? Tanto que ela ficou quietinha na caixa dela. Foi usada pouquíssimas vezes. Então não era pra ela estar tão zoada assim só de ficar guardada, né? Coloco um elastiquinho aqui. E eu sei que essa seção aqui já foi penteada. E eu vou fazer esse processo ao longo da peruca, dando uma desembaraçada, principalmente na parte de baixo. Por mais que a gente vá trançar a peruca
Eu gosto e prefiro estar com a peruca penteadinha. Então, agora que eu já penteei toda a peruca, ela tá bonita, eu vou passar um pouco de chapinha, mas pra tirar as marcas de guardado dela e ter certeza que ela vai estar o mais fácil possível pra gente customizar a próxima parte, tá? Bom, eu cheguei no ponto onde eu tô satisfeita com todo o formato dela e eu vou começar a modelar a parte da franja pra puxar o cabelo pra trás. Não é uma peruca assim 100%, mas eu vou puxar todo o resto pra trás o máximo que eu puder. Como essa peruca não é assim 100%, ela tem isso aqui, ó. Se eu puxar aqui assim também, vai aparecer isso aqui. Mas como a trança dela é meio pra baixo, ele vai ficar assim, não vai aparecer, né? Tipo assim, né? E agora a gente vai pegar essa última mechinha. Nós vamos pentear bem ela. Não sei o quanto quente tá minha chapinha ainda, mas é pra dar uma alisada, já tá bom. Mais ou menos. Nós vamos pegar esse cara com muito carinho. Espero que eu não esteja muito na frente de você. Não tem um jeito mais fácil de fazer isso. Só pra não ficar marcada essa região. E a gente vai passar assim, ó. Só daqui até aqui. E dar aquela molhada mesmo nos fios. É só essa região aqui que nós queremos fixar agora, né? Uma parte por vez, fica mais fácil de trabalhar. Eu vou puxar ele com toda essa galera pra cá, pra aparecer uma coisa só, né? E a gente vai repetir o que a gente fez do outro lado. Fala aqui nessa criança. E aí eu vou dar já um jeitinho nessa parte de cima, enquanto você aqui seca. Vou fazer um pequeno topete aqui nessa região. Que essa franja que eu vou conseguir fazer, ela não vai ser tão comprida que nem o do Arcane, por causa do cabelo já estava pré-estilizado no outro formato, né? Que é mais curto. Mas, fazer o quê? Bom, gente, esse é o resultado final da peruca. Eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente satisfeita. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima, vai ter mais coisa de Arcane. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal para ver mais coisa de cosplay.